Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Língua Portuguesa, sextos anos A, B e C, professora Simone, Escola Francisco Antônio Gonçalves. Então, nós vamos iniciar nossa videoaula com a correção das atividades da página 21 do caderno do aluno. Lá na página 21, a atividade era o que é? Nem tudo que voa é pássaro. Vocês tinham aí 3 imagens, né? E vocês tinham algumas questões para responder. Questão A: o que essas fotos retratam em comum? Ou seja, as 3 fotos estão retratando objetos voadores. Então, tá aí a resposta, olha. As 3 fotos retratam objetos voadores, ou seja, são 3 imagens, né? A primeira é um protótipo, ou seja, um modelo que foi, né, desenhado pelo pintor Leonardo da Vinci. A segunda, ela parece, né, é um dirigível. E a terceira é o 14 bis, que já é mais parecido com as aeronaves atuais. Próxima questão. As características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? Discuta com a classe. Sim, através do aspecto da foto. Também aí nós temos a legenda, né? Então, se você for analisar, olha as legendas. Que é legenda, o que está abaixo da foto. Então, primeiro, protótipo de Leonardo da Vinci, né? Aí fala, olha, século XV e século XVI. Aí a segunda imagem é o dirigível, tá? Que também, olha, tem uma imagem mais antiga. Então, dá para perceber que ela não foi feita agora. A mesma coisa o 14 bis, que tem até o ano que foi em 1906, e também tem um outro aspecto, uma outra característica importante. O ano tá aí, né, na legenda 1906. Então a resposta, né, aí que vocês poderiam sim, através do aspecto da foto, das cores, né, e também pela legenda. Questão C. Quem são os inventores desses objetos? Quando e onde viveram? Esses inventores também estão na legenda. Leonardo da Vinci e Santos Dumont. Leonardo da Vinci era um pintor, viveu na Itália. Ele nasceu em 1452. E Santos Dumont foi um inventor, né? O pai da aviação, nasceu no Brasil em 1873, tá? Então, aí vocês têm os dois personagens da nossa história. Continuando. A atividade 2 tinha um texto, né? Que no gênero textual biografia, que é quando nós falamos que é um texto biográfico, quando você conta a história de vida de alguém, ou seja, onde nasceu, quem eram os pais, os filhos, né? Se casou, o que estudou. Isso chama-se biografia, a história de vida de uma pessoa. Então, nós temos aí, vocês tinham que ler o texto, nós lemos, né, na aula, socializamos, e aí vinha a perguntinha 1. O texto que você leu oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-lo como conto, não. Reportagem, não. Lenda, não. De biografia, sim. É uma biografia, ou seja, quando você, tá? Ó, vou até colocar aqui para vocês. O que é uma biografia? É quando você conta a história de vida de uma pessoa, tá? Então, resposta correta, alternativa D.
Próximo, número 2. O que é preciso conter no gênero textual biografia? Volte ao texto e grife as principais informações de Santos Dumont. Depois, preencha o quadro a seguir com a síntese dessas informações. Então, vocês tinham que preencher o quadro com informações do texto. Então, a primeira informação: nome completo de Santos, do personagem principal do nosso texto, da nossa biografia. O nome dele está aqui, ó. Colocar aqui, aí, Alberto Santos Dumont, tá? É o nome do nosso personagem principal da nossa biografia. Data e local de nascimento. Nasceu no dia 20 de julho de 1873. E eu não coloquei aí, mas tem a cidade que ele nasceu. Vamos lá no texto para nós identificarmos qual é a cidade que ele nasceu. Olha aqui. Nascido em 20 de julho de 1873 em Palmira, Minas Gerais. Então, pode complementar aí essa informação, tá? Então, aqui, ó, data e local de nascimento, vocês podem colocar que ele nasceu na cidade de Palmira, estado de Minas Gerais, tá, pessoal? Então, pode deixar aí já bonitinho, colocadinho. Aí vem aqui, data e local de falecimento. Ele morreu no dia 23 de julho de 1932, na cidade de Guarujá, estado de São Paulo, tá? Filiação, filhos de quem ele era? Henrique Dumont e Francisca de Paula Santos. Como ele é conhecido, pessoal? Fácil essa, né? Ele é conhecido como pai da aviação, ou seja, foi a partir, né, do 14 bis que hoje nós temos aqueles aviões enormes e modernos, tá? Principais contribuições dele para a humanidade. Então, em que ele foi importante para, né, estar nos ajudando aí? Então, vamos lá também. Então, lá no texto, tinha, assim, várias possibilidades de respostas, tá? Vocês poderiam estar colocando aí várias respostas. Então, olha, eu coloquei aí. Foi um grande pesquisador na área da aviação. Construiu balões até conseguir construir uma aeronave, que foi o 14 bis, tá? Então, ele foi importante para a humanidade como o criador, vamos dizer assim, do 14 bis, que foi o início de toda essa história, né, dos aviões atuais, porque se não fosse o Santos Dumont, nós não tínhamos essa facilidade, né, de estar viajando de avião tão rapidamente, né, de um continente para outro. Porque imaginem se nós não tivéssemos os aviões hoje, o quanto demoraria para você ir de uma cidade, ou melhor, né, de um continente para outro, porque entre os continentes nós temos os oceanos. E se você fizesse essa viagem, vamos supor, de navio, quanto tempo demoraria, né? E por terra não tem como. Por quê? Porque você tem que atravessar os mares. Então, né, ele contribuiu muito para a humanidade com a construção do 14 bis. Outras informações importantes. Aí vai de cada aluno, né? Mas vocês poderiam estar colocando aí que ele nunca desistiu dos seus sonhos, ele supervisionou indústrias, estudou mecânica, ficou muito triste,
né? Tem uma passagem no texto que fala que os aviões, né, foram usados na Primeira Guerra Mundial e ele ficou muito triste com isso. Porque o objetivo dele era construir aviões, né, vamos dizer, aeronaves, com o intuito de trazer felicidade e benefícios ao mundo e não participar de coisas tristes como a Primeira Guerra, tá? Então, poderia colocar aí várias respostas. Feito isso, o que vocês deveriam fazer, né? Ter feito anteriormente? Ter grifado, né? Ou, como se diz, passou, vocês poderiam ter usado caneta marca-texto, né? E, por exemplo, aqui, olha, nascido em 20 de julho, vocês poderiam ter grifado em Palmira, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont. Então, aqui, olha, vocês poderiam ter, como se diz assim, colocado ou grifado aqui, gente, o parágrafo todo, tá? Ó, vou ver se eu consigo aqui. Aí, melhor. Ó, poderia ter colocado o parágrafo todo aqui, porque é como se diz, uma informação muito importante, tá? Toda ela aqui, do primeiro parágrafo aqui dessa parte, tá? Então, vocês poderiam ter feito essa, como se diz assim, ter passado caneta marca-texto ou ter grifado esse primeiro parágrafo todo, tá? Foi uma informação muito importante. Outra coisa que, né, foi pedido aí primeiro o nome, que tá no primeiro parágrafo, onde ele nasceu, está no primeiro parágrafo, o nome dos pais também está no primeiro parágrafo, tá? Depois, tinha outras informações, né? Que também foram solicitadas aí. Então, tinha também falando quando ele morreu, né? Olha aqui, no último parágrafo. Então, aqui, olha, também vocês podem estar grifando aí na apostila de vocês, tá bom? Então, as informações que vocês colocaram aqui nesse quadro, elas precisam ser grifadas no texto biográfico sobre o Santos Dumont, tá? Aí, pessoal, tem uma curiosidade, né, que nós já lemos também sobre que ele também inventou o relógio de pulso. E aqui, na próxima atividade, vocês tinham que complementar as informações iniciais com suas próprias palavras. Então, a primeira, você sabia que Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? A Torre Eiffel, ela fica em Paris. Aí você poderia colocar a seguinte informação: pilotando seu dirigível número 6, que aparece no texto, aceitando um desafio proposto por um milionário francês. Então, essa informação está presente lá no texto que nós lemos. A segunda, olha aqui. Você sabia que o 14 bis, reticências, porque vocês teriam que continuar essa informação, surgiu em 12 de novembro de 1906 com um motor superpotente. Lá no texto fala o tipo de motor e tem mais alguns complementos, tá? Então, nossas atividades, né, a correção, elas param por aqui. Aí em casa, né, que vocês estão aí me enviando, tem o avião que vocês estão fazendo para serem expostos depois, futuramente, tá bom? Então, depois nós corrigimos as próximas atividades. Até mais, pessoal!